Meu nome é Thiago, vou falar um pouco sobre a ditadura militar. A ditadura militar vai iniciar no período em que o João Goulart, do Partido Trabalhista Brasileiro, vai ser presidente do Brasil. Ele vai promover algumas mudanças. Essas mudanças na economia, como o Plano Montreal, e algumas reformas de base. O que seriam essas reformas de base? É uma reforma nas partes da base para depois iniciar o processo de industrialização. Essas reformas de base foram reformas urbanas, tributárias, como o rico paga mais impostos, o pobre paga menos impostos, reformas financeiras para controlar a inflação, reformas eleitorais, educacionais e principalmente as reformas agrárias. As reformas agrárias interferiram e incomodaram quem? A elite conservadora do período. Motivado por essa reforma agrária, muitas pessoas, como a elite conservadora, o exército brasileiro, a CIA dos Estados Unidos em contexto de Guerra Fria, as classes médias conservadoras, institutos de pesquisa e estudos sociais incentivados por grandes empresários, promoveram um golpe em 64. A União Nacional Democrática, juntamente com a imprensa, como a população não sabia do comunismo, não entendia o que era o comunismo, eles começaram a sujar a imagem de Jango, falando que ele era um comunista, que ele ia implantar o comunista, amedrontando a população, e colocaram em 31 de abril aproximadamente as tropas do exército no território brasileiro. E promoveram um golpe de 64, juntamente com o nosso general Castelo Branco, e para legalizar e legitimizar as ações políticas dos militares, eles colocaram os atos institucionais. O primeiro dele caçou toda a oposição. Quem era a oposição? Eram os ex-presidentes, os governos populistas. E promoveram as eleições indiretas para presidente e vice-presidente. Oi, meu nome é Matheus, vou falar um pouquinho sobre a ditadura. Falar sobre o segundo ato, que era legitimar e legalizar as ações políticas dos militares, que caracterizam da seguinte forma: cassação dos partidos, criando um bipartidarismo, o Arena e o MDB. Já o terceiro ato era eleições indiretas para governos de prefeitos. Já o quarto ato eram quartas constitucionais que legitimavam a Constituição. Oi, meu nome é Ian, vou falar sobre o milagre econômico, que teve início com um programa de ação do governo, onde o Estado intervinha na economia com a entrada de capital estrangeiro, com investimento na infraestrutura. Tá gravando? Bom, as consequências geradas por esse milagre econômico, elas vieram do arroxo salarial, que era um congelamento do salário. Esse congelamento do salário não possibilitava aos trabalhadores a compra da mercadoria que eles mesmos produziam, que causou a dependência do Brasil tanto do capital estrangeiro, que era investido aqui no nosso território, e do mercado estrangeiro, que consumia nossas mercadorias. Nós tivemos um aumento na dívida externa, e com a crise de 1979, que foi a crise do petróleo, nós não tínhamos nem o capital nem o mercado estrangeiro, que consequentemente gerou uma crise, que foi uma das maiores crises que o país passou no período da ditadura militar.
Rafael e eu vou falar sobre o 5º ato institucional. Ele basicamente deu poder ao presidente da República para fazer tudo o que ele quisesse, da maneira que ele quisesse. Ele podia caçar deputados e vereadores, governadores, ele podia intervir em sessões, dar recesso e fazer praticamente tudo o que ele quisesse dentro da política. E na ditadura tem uma grande contribuição do futuro presidente Tancredo Neves, que agiu nos bastidores do regime, juntamente com Dante Oliveira, fazendo uma postura política que permitiu com que a ditadura acabasse sem confronto com os militares, fazendo com que, no dia 15 de março de 1985, fosse anunciado o fim do regime militar brasileiro. Meu nome é Douglas, eu vou falar um pouquinho do governo Figueiredo. A vitória do MDB nas eleições de 1978 começa a acelerar o processo de redemocratização. O general João Batista Figueiredo decreta a lei de anistia, concedendo o direito ao retorno ao Brasil para os políticos, artistas e demais brasileiros exilados e condenados por crimes políticos. Os militares de linha dura continuam com a repressão clandestina. Cartas bombação colocadas em órgãos de imprensa da OAB. Ordem dos advogados de 1981, uma bomba explode durante um show no centro de convenção e foi possivelmente promovido por militares de linha dura, embora até hoje nada tenha sido provado. Em 1979, o governo aprova a lei que restabelece a pluralidade no país. Os partidos voltam a funcionar dentro da normalidade e a Arena muda o nome, aí passa a ser PDS, enquanto o MDB passa a ser PMDB. Outros partidos são criados, como o Partido dos Trabalhadores, o PT, e o Partido Trabalhista, o PDT. Qual o seu nome? Ana Maria de França Santos. Quantos anos? 70. O que você lembra do período da ditadura? Eu lembro quando eu comecei a entender a ditadura, que eu tinha meus 24 anos, que foi quando eu já estava casada, já tinha meu primeiro filho, mas como naquela época as coisas eram diferentes, a televisão lá no Nordeste, a gente não tinha comunicação, então eu era uma pessoa leiga, eu não sabia muito das coisas. Quando eu passei aos meus 24 anos, que eu vim para São Paulo, foi que eu comecei a entender mais o que era ditadura, que era no tempo do Figueiredo. Aí era muita dificuldade, os pobres sofriam porque ganhavam muito pouco. Às vezes no mercado você só podia comprar o feijão preto, que era o mais barato. E é assim, só que tinha mais lei, assim, os pessoal tinha mais respeito uns pros outros, todo mundo tinha que respeitar, não tinha essa falta de educação que tem agora, que o jovem não respeita nem mais as professoras. E injustiça na sociedade. Injustiça, porque quem não fizesse as coisas direitinho do jeito que as Forças Armadas permitia, tinha que ser asilado, tinha que, às vezes cantava as músicas que não era muito, eles não barravam, eles não deixavam aquela música sair nas rádios, então assim, por um lado era ruim, mas por outro eu gostava muito, porque pelo menos as pessoas tinham respeito uns por os outros, apesar de ter muita carestia, que pobre passava muita necessidade. E aí foi quando eu comecei a entender as coisas. O resto eu não lembro mais, porque eu era muito, não estudei, era um analfabeto, não existia televisão para incentivar, ensinar, mostrar como mostra agora. Então é isso. Então você viveu um período no Nordeste. Aí eu vim para São Paulo quando eu tinha meus 24 anos, eu já tinha meu primeiro filho. Aí foi que eu vim começar a entender o que era uma vida
de responsabilidade, de ter conhecimento com as coisas, de aprender com tudo. Só fiz até a 4ª série, então com muita dificuldade eu cheguei. Mas nesse período a polícia era respeitada? Tinha mais respeito? A polícia era respeitada, Tiago, era tão respeitado que você não podia. O policial era quase considerado como é considerado hoje um presidente, assim, era bem respeitado. Hoje em dia que eu não vejo mais respeito por a polícia, virou aquela bagunça, mas para isso aí a ditadura foi muito bom, porque pelo menos o pessoal tinha respeito. Só isso. A polícia era mais autoritária? Era mais autoritária e todo mundo respeitava. Todo mundo respeitava a polícia? Todo mundo respeitava, nossa, todo mundo, a polícia era... E o fim do ciclo da ditadura veio então com a eleição de Tancredo e a morte dele e o início do José Sarney. Foi como esse período? Aí a partir do governo do José Sarney já foi melhorando mais as coisas. Os pobres melhorou bastante. Ele aumentou mais o salário, as coisas. Tinha inflação, mas também ele aumentava um pouco o salário. Mas à vista, a ditadura era maravilha. Então era ruim, mas ficou um pouquinho bom, mas continuou ruim. Porque assim, para quem tinha muito dinheiro, que nem os ricos, foi maravilha, porque o juro do banco subia um absurdo. Agora, para quem ganhava o salário mínimo, que nem eu e seu avô, era muito sufocante, porque você ia no mercado, a inflação comia o aumento que o Sarney dava, a inflação, a gente não conseguia acompanhar a inflação no mercado. Então a gente às vezes passava necessidade também, porque não dava, você só se comprava o necessário, às vezes não dava nem para comprar um biscoito, um Danone para as crianças. E eles se criaram nessa frustração, porque você falava para ele assim, filho, a gente vai comprar um biscoito para repartir para todos vocês. Então, hoje em dia, Tiago, por mais que esteja a ladruagem e tudo, mas vocês têm uma vida diferente da vida do pai de vocês, porque foi muito sufocante, muito cheio de necessidade. Então, e daí por diante, melhorou um pouco a ditadura sair, por quê? Porque melhorou pelo um lado, se você vê, a ditadura era muito melhor, porque pelo menos o pessoal tinha respeito, tinha respeito até com o ser humano. Hoje em dia eu vejo ninguém respeita mais ninguém, filho não respeita mais pai, não respeita mais professora, e aquilo é força. Então é assim. Bom, obrigado. Nada. Beijo.